Eu fracassei como empresário. E nesse vídeo, talvez você tire algumas lições do que aconteceu comigo. Galera, lembrando que a minha história, tá? Eu nunca estudei escola particular, eu vim de escola pública, cresci ser um pai presente. E vamos falar de empreender, tá? Eu lembro quando eu estava no ensino médio, tinha que definir alguma coisa que eu queria para minha vida. E todo mundo fazia aquela camisa de formandos ali na escola. E eu não sabia o que eu ia colocar na minha camisa. Porque naquela época, no ensino médio, no terceiro ano, eu vendia bala e doces na escola. E eu queria colocar na minha camisa empreendedor. E não deixaram eu colocar isso na minha camisa. Tipo, falaram na época que tinha que ser alguma profissão. E eu coloquei que eu queria fazer história. Só que eu nunca quis fazer história. Eu simplesmente gostava da matéria história e tinha que colocar uma profissão ali na camisa e eu coloquei história. E galera, eu como empreendedor, eu falhei diversas vezes. Se eu for pegar meus primeiros negócios que eu fiz quando eu era criança, eu já falhei ali desde criança. Só que isso me moldou como pessoa, me moldou como empresário que não vai dar certo de primeira, eu não vou esperar sucesso no primeiro tiro, na primeira tentativa, tá? Meu primeiro negócio quando eu era criança, pedi minha mãe R$ 50 emprestado, comprei uma caixa com 100 picolés. Acho que é 100 ou 150 picolés nessa caixa. Eu peguei e coloquei uma placa na porta da minha casa. Vende-se picolé. Porém, minha casa, minha rua era uma rua sem saída e minha casa era a penúltima casa da rua. Então não tinha um tráfego de pessoas passando na rua ali. Consequentemente, esse meu negócio não deu certo. Eu tive que chupar todos os picolés ali que eu tinha comprado. Meu segundo negócio, eu juntei com um menino que era da minha sala e a gente começou a vender chup-chup na rua. Também não deu muito certo porque a gente fazia maior sujeira ali na cozinha para fazer o chup-chup e acabou que a mãe dele começou a achar ruim com o tempo. E aí eu fui continuando empreendendo. Comecei a fazer doces para vender na escola, até eu conhecer o mercado digital de fato, velho. Eu tentei várias profissões dentro do mercado digital, tentei fazer drop, iniciei como drop, tá? Não tinha caixa, velho. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para vender bala na rua, velho. Eu fui no centro da minha cidade. De ônibus é quase 1h30. Comprei, tipo, R$ 150 de bala e trouxe uma caixa pesada no ônibus e fui vender em 2 dias de duelo de MCs, tá? Naquela época eu frequentava muito esse tipo de ambiente, que é batalha de rima. Então, todo final do ano rola a final de batalha de rimas, que é o tipo, eles pegam os melhores de cada estado do Brasil inteiro e rola essa batalha. E fui eu, velho. Esse negócio também, ele me gerou lucro, mas foi um negócio que eu vendi naquele espaço de tempo, investi no drop todo o dinheiro que eu ganhei. Depois disso, velho, eu tentei muito tempo drop, não deu certo, tá? Eu fundei a minha empresa, que é a Sendfly. A gente basicamente recupera vendas para e-commerces ou para infoprodutores. Então a gente faz o cara que ganha dinheiro na internet ou que tem um negócio na internet vender mais através de WhatsApp, através de e-mail marketing e através de SMS. O papel da Sendfly é realmente esse. E eu quero te falar, velho, que esse meu negócio, eu tive a maior lição da minha vida como empresário, tá? E o ano foi em 2023 e eu quase quebrei. Literalmente eu fechei o ano, a minha empresa faturou 2.800.000 durante o ano de 2023 e mesmo assim eu fechei no negativo. Bizarro pensar isso. Eu até arrepio, velho, porque essa história me ensinou muito, tá? Foi um grande aprendizado. Eu vou contar para vocês, basicamente, expor que eu nunca contei para ninguém, de fato, o que aconteceu com a minha empresa no ano de 2023. No ano de 2023 foi um dos maiores auges da Sendfly em questão de posicionamento, em questão de quantidade de clientes, em questão de patrocínio, relevância. Eu ia muito para eventos naquela época. Eu aparecia mais, tá? Agora eu tô num time de voltar a aparecer mais, só que naquela época era literalmente a melhor fase da empresa. E a gente vê as pessoas assim no Instagram, a gente acha que o sucesso é estável, velho. A pessoa que chegou lá, ela não vai, tipo assim, ter algum problema, ou o negócio dela não tem perigo de quebrar, e, velho, isso é totalmente errado, velho. Eu quase quebrei em 2023. Eu quase quebrei. Como que isso tudo começou, tá, galera? Basicamente, eu conheci um cara, esse cara ele trabalhava numa empresa gigantesca, era 10 anos mais velho do que eu e falou, cara, eu tenho interesse de ser seu sócio, eu cheguei no cargo mais alto aqui do mundo corporativo, tô ganhando X por mês, tô no pico aqui, já sou diretor, mas eu quero te ajudar. E naquela época, velho, eu sempre tinha uma crença, tá, como empreendedor, que eu precisava de algum sócio para ajudar a alavancar meu negócio. Eu não consigo dar conta sozinho. Eu não sou bom em gestão.
não sou bom em processos. Então eu tinha aquilo ali na minha cabeça que eu precisava de um sócio que é bom naquilo ali para literalmente criar um negócio para dar certo ali, tá? Porque eu tinha esses gargalos de processos e gestão. A partir do momento que esse cara entrou na minha empresa, a gente fechou um contrato. Vocês vão analisar, velho, que a minha história poderia ter sido pior, tá? Mas por conta de algumas coisas eu me precavi, tá? Com contratos, com um bom advogado. Velho, em resumo, velho, o conselho que eu posso passar para você como empresário com um aprendizado meu mesmo, invista em bons contadores e bons advogados. Se você tem um negócio, velho, quais são os dois pilares principais, velho? Invista em um bom advogado para te proteger e um bom contador, tá? E basicamente o que aconteceu? Esse cara entrou na minha empresa, ele falou: Igor, cuida do marketing, que eu vou tomar 100% conta da operação, eu vou cuidar do financeiro. E eu fiz um contrato com esse cara com um advogado, que era o contrato do quê? Esse cara não ia virar meu sócio de cara. É um contrato que eles chamam de contrato de vesting. Esse contrato de vesting é basicamente um contrato onde esse cara ele vai virar sócio da empresa futuramente, se ele ajudar a empresa a bater algumas metas. E aí a gente estipula algumas metas, ou de faturamento ou de organização. Ah, se ele criar uns processos que a empresa vai rodar 100% no automático. Ah, isso em 6 a 8 meses. Ah, em 2 anos ele vai ganhar a porcentagem total da empresa. Porém, galera, dentro desse contrato tem uma cláusula muito importante, que essa cláusula, tipo, me salvou, velho, me salvou muito. Que é uma cláusula, é como se fosse um período de experiência. Que esse período de experiência com ele duraria 12 meses. Então, quer dizer, se eu rescindisse ali com ele a qualquer momento, antes de 12 meses, ele não ia ter direito nenhum da minha empresa. É literalmente para proteger a minha empresa. Porque basicamente, galera, imagina você conhecer um cara, você vai dar a sociedade para ele da sua empresa, ele vai pegar essa sociedade e se ele quiser simplesmente sair da sua empresa, tocar outro negócio, ele vai ter a mesma porcentagem da sua empresa, tá? Isso literalmente é muito arriscado. E eu já conheci pessoas que fizeram isso. Por isso que um bom advogado, um bom contrato me protegeu. E galera, basicamente essa época, essa minha sociedade, ela nunca deu certo. Mas eu vou falar para você, eu sou muito grato a esse cara porque ele me ensinou muito, velho. Eu acredito que eu cresci muito como empresário, eu aprendi muito, eu errei muito nessa época aí, nessa fase. E basicamente o que que aconteceu? Ele queria dominar a empresa, tipo assim, dominar o rumo da empresa, porém eu também. Só que ele tinha visões diferentes das minhas. Então a gente chegava numa reunião para tomar uma decisão e a gente ficava batendo boca, discutindo. Por quê? Porque na cabeça dele eu era um moleque, tá? Novo, que não sabe nada de business, que não trabalhou nas empresas gigantescas aí do mercado. Barra ele, que é um cara que está há mais de 15 anos trabalhando no mercado, chegou no pico do topo de uma empresa corporativa e quis largar tudo para empreender, tá ligado? Então, é muito diferente, velho, a cabeça de um cara que é empreendedor. Eu não sou um cara que eu sei como é que funcionam as empresas, não passei em grandes empresas, mas sou um cara que eu tenho uma visão, velho, do negócio. E ele tirou isso de mim. Então a gente sempre teve esse atrito. Mas eram brigas realmente, com o tempo, vai desgastando ali a relação que você tem com aquela pessoa. Em resumo, eu vou explicar para vocês o momento que eu desfiz essa sociedade, tá? Eu decidi desfazer porque não estava dando certo há muito tempo. A partir do momento que esse cara entrou na minha empresa, o meu lucro literalmente derreteu, porque ele queria ganhar muito, ele aumentou os custos fixos todos da minha empresa, desde contratar pessoas que não faziam sentido. A gente sabe uma ferramenta que é igual o Trello? A gente pagava por mês uma ferramenta que fazia o mesmo papel do Trello, só que essa ferramenta custava R$ 2.500. E precisava de um cara só para mexer nessa ferramenta, porque era uma ferramenta complexa de mexer. E esse cara recebia 1.800. Então é quase R$ 5.000 por mês para um Trello funcionar. Isso é loucura. Então, tipo, vários custos fixos foram aumentados na minha empresa. A gente chegou a ter um custo fixo na Sendfly de quase R$ 200.000. Então, se a gente estava faturando R$ 200.000 por mês, a gente, com custo fixo de folha salarial de mais de R$ 100.000 por mês, custo fixo de quase R$ 200.000 por mês, a gente estava faturando muito, rodando tráfego, a gente estava no nosso auge, a gente estava tendo prejuízo. Até um dia que eu decidi desfazer essa sociedade. Mas esse cara, ele basicamente ele liderava meu time, tá? Meu maior time, que era de entrega de serviços da Sendfly, ele tocava dele, ele tocava as reuniões diariamente, tá? E eu estava mais à frente do marketing da Sendfly. E foi nesse time
que eu fui avisar todo mundo da empresa que ele não estava trabalhando mais ali, tá? Ele ia ser meu sócio, tá, galera? Mas eu comunicava que ele era meu sócio. Isso já vale, tá, mano? Então, só sua palavra. Se você falar que tal pessoa é sócia, a pessoa consegue provar que, se você falou que eu sou sócio, eu tenho o direito da sua empresa. E esse cara, velho, ele veio também se posicionar, de querer uma participação da empresa. Falar que ajudou a construir a Sagefly. Desde quando ele entrou, a Sagefly parou de ser uma empresa lucrativa. E foi aí, velho, que a importância de você ter um bom advogado, velho. Porque a nossa comunicação com o advogado era o seguinte, cara, você era sócio, porém a gente encerrou antes de você completar um ano, que aí você poderia ter direito a alguma coisa da empresa. Então a gente sempre teve esse argumento com ele, tá? Até porque se a gente falar, você não era sócio, aí o cara pode falar, eu era sim, eu tenho prova que você falou para todo mundo da empresa que era sócio. Então a gente sempre optou ir por esse caminho. E agora eu vou contar para vocês o período que eu mais aprendi. Basicamente, quando eu encerrei com esse cara, galera, eu tive que ir para todo mundo da minha empresa. A gente chegou a ter 25 pessoas na Sagefly, velho. 25 pessoas. Todas de home offices remotas, espalhadas pelo Brasil todo. E aí, galera, basicamente eu tive que chegar para todo mundo e falar, olha, fulano não está mais trabalhando aqui na Sagefly. Não é mais meu sócio. E aí foi um baque para todo mundo. Que é basicamente eu chegar e falar que o líder deles, a pessoa que mais conversava, aí, velho, vou ser bem sincero, uma pessoa que é 10 anos mais velha do que eu, que passou em empresas grandes do mundo corporativo, consequentemente, velho, é uma pessoa que se posiciona melhor que eu, fala melhor que eu, tá? Eu acredito que eu evolui muito, mas naquela época, eu tô pegando o Igor de 2023, velho. Era um moleque, velho, eu era um moleque, sinceramente. Eu era um moleque que tinha uma empresa que criou do zero e tava faturando quase 3 milhões no ano, porém eu era um moleque. E quando eu fui ali pra galera falar isso, muita gente, assim, simplesmente se rebelou contra mim. Igor, o que você tá fazendo é errado. Várias pessoas queriam me mandar em mim, sabe? Tipo assim, querer controle da minha empresa. Não faz isso. Teve pessoas que viraram pra mim e pediram aumento, inventaram que receberam proposta de outro emprego, tá? Eu vou contar uma situação específica que rolou. Eu tinha feito toda uma ficha, velho, de o que todo mundo fazia na empresa e todo mundo que fazia sentido continuar, porque tinha muita gente que não estava trabalhando na Sagefly. Tinha gente que não tinha trabalho, tinha gente que não tinha nem demanda e tinha um salário ali inflado. A galera chegava para ele, preciso de um adiantamento. Ele pegava e dava o adiantamento sem me avisar. Mas vamos lá, galera, eu errei como empresário, tá? Eu meio que delarguei a minha empresa. Eu não estava olhando para os números, eu não estava olhando para o financeiro. Eu não estava tomando o rumo da Sagefly. Por isso que eu falo, eu errei como empresário. Tudo que eu vivi ali naquele ano foi uma escola para mim. É melhor isso ter acontecido naquela época do que esse ano, ou daqui 2 anos, 5 anos, que a minha empresa pode estar maior ainda. Vocês conseguem me entender? Eu quero falar para vocês, velho. Aquele time ali, eu levantei todo mundo que eu ia demitir da empresa. Simplesmente, tinha gente que não estava alinhado com a cultura que eu tinha imposto ali na Sagefly. E a cultura, galera, é basicamente eu, velho. A cultura é eu, velho. Tipo assim, a empresa é reflexo do dono. E a partir do momento que eu deixei outra pessoa meio que assumir o meu posto, a minha empresa perdeu a minha cultura. Ela perdeu a essência de mim. Ela perdeu totalmente ali o seu dia a dia, o seu comportamental. E eu falo para vocês, velho, a cultura é a coisa mais importante que você pode ter no seu negócio. A cultura é a coisa mais importante da sua empresa. É como que as pessoas te enxergam e como as pessoas se portam no seu negócio. E aí essa pessoa em específico, eu não ia mandar ela embora, mas ela chegou para mim e falou assim, Igor, eu recebi uma proposta de um emprego tal que eu vou ganhar mais, porém eu prefiro continuar na Sagefly. Você tem alguma proposta para mim? E galera, eu tinha feito um mapeamento de todo mundo que eu ia demitir naquela manhã. Eu literalmente não sei como que eu não dei burnout, porque eu dormia às 3, 4 horas da manhã, acordava às 9, tomava café da manhã, não almoçava, tomava Vivance ali, né? Eu tenho TDAH, isso também influenciou ali, porque eu estava 100% focado no trabalho e esquecia de tudo, a alimentação. Mas foi um período que eu foquei muito ali em trabalhar. E eu fiz reunião com todo mundo da empresa. Eu demiti 5 pessoas, já de cara, em um único dia. E essa pessoa virou para mim e falou que tinha recebido uma proposta. Só que eu achei estranho, porque eu desconfiei que ela não tinha recebido proposta alguma. Que aquilo parecia que ela inventou pra me confrontar. E aí, velho, essa foi uma pessoa que eu acabei demitindo também, velho. Porque a pessoa mentiu pra mim, esperando que eu ia aumentar o salário dela. Então eu simplesmente cheguei na reunião e falei, fulana, eu entendo que você recebeu essa proposta, é uma boa proposta, eu acho melhor
para você mesmo. Acho melhor você aceitar ela e a gente encerra aqui sua jornada na Sandfly. De forma bem resumida, galera, foi isso que eu falei para ela. E a reação dela foi tipo assim: Igor, por favor, não, eu quero continuar aqui. É aqui que eu gosto de trabalhar. É aqui, como eu te falei, lá era presencial. Eu prefiro trabalhar de home office que aqui na Sandfly. Nunca existiu essa vaga que ela me falou que existiu. E eu falei para ela: mas a gente está encerrando. E aí, galera, foi um grande aprendizado para mim. Ali eu vi, galera, que tipo, a gente pode dar o nosso melhor, a gente pode ajudar o próximo, mas a gente, tipo, literalmente não espera, eu não espero nada em troca, mas nos momentos assim difíceis, às vezes a gente espera que pode contar com aquela pessoa. E não foi isso que aconteceu, tá? Futuramente, velho, eu tomei um golpe de um contador aí do digital, que, velho, esse golpe me rendeu um prejuízo de mais de 70 mil reais. Tá? Esse contador. O ano de 2023 foi um ano que eu mais aprendi como empresário. E aí eu paro e penso, velho, eu não me culpo, eu não me julgo, porque ninguém me ensinou empreendedorismo, ninguém me ensinou a empreender, ninguém me ensinou a criar um negócio ali na escola. Ninguém me ensinou, velho. O que mais me ensinou mesmo foi realmente o campo de batalha, foi errando, foi fracassando, sabe? Eu lembro que naquela época minha mãe ficou preocupada comigo. Eu falei para ela que eu não tava bem, a empresa não tava bem. E tudo isso resulta, tá? Eu era um cara que eu tava tipo, com a autoestima baixa, eu sumi do Instagram. Eu fiquei quase 2 anos sumidos do Instagram, 1 ano e pouco sumido. Literalmente eu não tinha nem ânimo de botar a cara, velho. Eu não sou esses gurus da internet que consegue vir aqui no Instagram, consegue vir aqui no YouTube e ficar aparecendo sem ter resultado nenhum, velho. Eu não consigo, eu não sou esse cara. Eu não conseguia abrir o Stories e gravar o Stories sabendo que eu tava, tipo, mal por dentro, sabe? Eu não estava tendo resultado. Então esse vídeo aqui, galera, foi mais uma... Eu joguei várias coisas aqui, claro, nesse vídeo. Contei um pouco uns fracassos que eu passei, velho. E eu quero falar pra você, velho, se você quer ingressar no mercado digital através do mercado que eu estou, né, que é a profissão de gestor de recuperação, tá? Eu tenho uma agência que recupera vendas para e-commerces, infoprodutores. Eu conto mais detalhe do que se trata essa profissão. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, se você tiver curtido esse tipo de conteúdo, quer ingressar nesse mercado, então clica nesse vídeo e dá uma olhada.